A matéria de defesa, excesso de execução, é matéria de defesa que pode ser apresentada pelo devedor em qualquer momento do processo. Por quê? Porque ela é de ordem pública. Excesso de execução é matéria de ordem pública. O juiz pode, inclusive, conhecer de ofício e pode ser apresentada em qualquer momento do processo. Pode anotar isso aí. Esse é o entendimento do STJ. Tem alguns tribunais que entendem que não é possível apresentar excesso de execução por exceção de pré-executividade. Eu vou repetir. Excesso de execução é matéria de ordem pública. Pode ser apresentada em qualquer momento do processo, inclusive por exceção de pré-executividade. Cuidado só com um ponto essencial. Se você advoga para o devedor e você vai alegar excesso de execução, você que advoga para o devedor, você vai ter que fazer uma planilha de atualização da dívida para dizer para o juiz qual é o valor correto da dívida. Então, toda vez que você for alegar excesso de execução, você tem que instruir a sua peça, a sua defesa com um demonstrativo de débito para apontar para o juiz nesse demonstrativo de débito qual é o valor correto em comparação com o demonstrativo de débito do exequente. Você nunca pode impugnar o demonstrativo de débito do exequente de forma genérica sem dizer qual é o valor correto. E para você dizer qual é o valor correto na defesa do executado, você tem que apresentar um demonstrativo de débito, uma planilha de débito para o executado. Professor, e se isso não for feito no caso concreto? E se o devedor impugna o cálculo do exequente, mas não traz um demonstrativo de débito dizendo qual é o valor correto? O juiz não conhece a defesa. A defesa não será conhecida pelo juiz. O juiz só vai conhecer a defesa do devedor se o devedor trouxer o demonstrativo de débito dizendo qual é o valor correto. Logo, você que advoga pro executado, você que advoga para o devedor, você também tem que dominar as estratégias para fazer o demonstrativo de débito. Você vai precisar dessa ferramenta e a JusFi vai te entregar essa ferramenta, como vamos ver daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Excesso de execução é matéria de defesa que pode ser apresentada pelo devedor, como eu disse, em qualquer momento do processo. Professor, qual é o fundamento legal para o excesso de execução? Se você estiver numa ação de execução por título extrajudicial, você vai apresentar a matéria de defesa, excesso de execução, fundamentado no artigo 917 do CPC. Nos embargos à execução, o executado pode alegar excesso de execução. Então, você vai poder apresentar como uma matéria de defesa nos embargos à execução. Mas você pode apresentar também como exceção de pré-executividade, ok? Professor, e se eu estiver num cumprimento de sentença, título executivo judicial? Você vai alegar o excesso de execução fundamentado no 525, parágrafo 1º, na impugnação ao cumprimento de sentença, uma das matérias previstas lá no parágrafo 1º do artigo 525, o rol das matérias que podem ser alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença. Numa dessas matérias está no inciso 5, o excesso de execução. Ok? Muito bem. Vou fazer um parênteses aqui. Quando você está numa ação de execução por quantia certa, título extrajudicial, a defesa tradicional do executado se dá por embargos à execução. E qual é o prazo dos embargos? Execução entre particulares, tá bom? Não estou no juizado especial, não estou na execução fiscal. Estou numa execução entre particulares, Código de Processo Civil. O prazo para os embargos à execução, esse prazo é de 15 dias a contar da juntada aos autos do comprovante de citação. Comprovante de citação do executado juntado nos autos, 15 dias para apresentar os embargos à execução. 15 dias úteis, ok? Muito bem. Professor, estou num cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, o executado vai ser intimado para pagar no prazo de 15 dias. E ele vai ser intimado pelo seu advogado no Diário da Justiça, se ele tem advogado.
E a partir do momento em que decorre os 15 dias para o pagamento voluntário, automaticamente começa um novo prazo de 15 dias para apresentar a defesa e impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada no artigo 525, parágrafo 1º. Professor, tem diferença entre o embargos à execução, meio tradicional no título executivo extrajudicial, e a impugnação ao cumprimento de sentença? Sim, no embargos à execução, o executado nunca se defendeu de nada. No embargos à execução, que tem natureza de ação, é a primeira vez que ele vai fazer uma defesa daquele título executivo extrajudicial. A defesa é ampla. Ele pode alegar qualquer matéria de defesa e pode produzir qualquer prova. Agora, se nós estamos no cumprimento de sentença, lá na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado ele já teve oportunidade antes de apresentar a defesa. Quando? Lá na contestação, lá na fase do conhecimento. Então, aqui na impugnação ao cumprimento de sentença, ele, executado, só pode apresentar as matérias de defesa que estão descritas no parágrafo 1º do 525, entre elas, o excesso de execução. Professor, tanto na execução por título extra quanto na judicial, o executado perdeu o prazo, ou para o embargo à execução ou para a impugnação ao cumprimento de sentença. Ele pode alegar excesso de execução por exceção de pré-executividade, desde que ele tenha uma prova pré-constituída do excesso de execução. Se ele tem uma prova pré-constituída, ele pode apresentar por simples petição instruída com essa prova. A ferramenta da JusFai vai te ajudar a produzir essa prova também. Muito bem. Quando que há excesso de execução? O 917, parágrafo 2º do CPC, traz lá o rol das situações em que gera, excesso de execução. Quando que há excesso de execução? Quando, por exemplo, o exequente pleiteia uma quantia superior ao do título. O título diz que a dívida é 100 e ele está pedindo 120. Excesso de execução, quando aqui estamos diante de uma execução por quantia certa. Se estamos diante de uma execução de entrega de coisa, quando que haverá um excesso de execução? Quando a execução recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Quando estamos diante de uma execução de fazer, quando que vai ter excesso? Quando a execução se processa de modo diferente ao que foi determinado no título. Então, nessas circunstâncias, haverá excesso de execução. Claro que na maioria absoluta das vezes nós estamos aqui, numa exceção de execução por quantia certa, e o que vai ser o excesso de execução é o exequente pleitear uma quantia que supera aquilo que está previsto no título. Maioria absoluta, o excesso de execução é aqui que acontece nas nossas atividades judicantes, nas nossas atividades jurisdicionais, nos nossos processos. Olha só, vou trazer aqui alguns exemplos que você pode identificar excesso de execução. Quer ver só? Título executivo extrajudicial, tá? Título executivo extrajudicial. Você tem que verificar se a atualização da dívida feita pelo exequente, se ela foi feita conforme prevê a lei e a jurisprudência quanto àquele título. Ele atualizou de forma correta o cheque, a nota promissória, a debenture, a nota de crédito, tá tudo certo a forma como ele atualizou a dívida? Você vai precisar se certificar disso quando você faz a defesa do executado. Você pode se valer da JusFai para fazer essa constatação. Se o demonstrativo de débito que o exequente apresentou, se ele apresentou de forma correta ou não. Como? Simulando um de débito correto dentro da plataforma da JusFai. Ela vai te dar tudo isso mastigado e você vai comparar o que a JusFai te entregou com o que o exequente apresentou lá com a inicial.